Salve, salve acupunturistas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura. Essa semana, em semana de esquenta para o Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional. Então sejam todos muito bem-vindos, vai ser incrível ter a participação de cada um de vocês aqui. Em definitivo, para a gente falarmos hoje sobre todos os processos da depressão, desde fisiologia energética, diagnóstico energético, diagnóstico emocional, diagnóstico de língua, diagnóstico de pulso e a linha terapêutica exata para que vocês possam ter um raciocínio clínico através de qualquer patologia. Sejam todos muito bem-vindos! Estamos com as inscrições abertas para o evento gratuito Laboratório de Inteligência Emocional, que vai acontecer na semana que vem, segunda, quarta e quinta-feira, às 8 horas da noite, ao vivo, hein? Então você precisa estar conosco, vai lá, faça sua inscrição, entra no grupo de WhatsApp e vamos juntos fazer o maior e melhor evento deste ano. Vou fixar aqui, para nós começarmos, esquenta para o Laboratório de Acupuntura Emocional, Laboratório de Inteligência Emocional. Sejam todos muito bem-vindos. Opa, aí. Essa semana então, em Esquenta, estamos falando sobre todas as emoções. Ontem falamos sobre ansiedade, hoje vamos falar sobre depressão. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, vamos começar? Vamos começar em definitivo. Deixa eu já puxar aqui o nosso slidezinho. Pronto, então começamos com um raciocínio clínico dentro da fisiologia energética. E como eu expliquei ontem, né, nós temos então várias emoções, vários desequilíbrios energéticos, tá? E muitos nos nossos pacientes, esses desequilíbrios energéticos e emocionais, eles vão estar correlacionados a outros fatores, tá? Hoje, em especial, falando sobre a depressão, ontem falamos sobre a ansiedade, mas eles vão estar o tempo inteiro interligados, então precisamos estar atentos a esses pontos, tá? Hoje, diariamente, estou falando de maneira isolada, mas depois nós podemos fazer uma brincadeira aí com a combinação de todos esses fatores. Show? Então, a depressão, ela não chega de cara, né? A depressão não chega de cara, ela vem através de alterações emocionais diversas. Então vamos lá, tudo começa com um nível de insatisfação. A insatisfação vem, a insatisfação gera um processo de tristeza, tá? A tristeza gera um processo de negativismo, de distimia, até chegar ao nível de depressão. Então a depressão ela não chega direta, ela já é uma emoção, uma patologia emocional que já vem interferindo no nosso paciente de longa data. Tá? Então, quando o paciente chega com um quadro de depressão no seu consultório, um quadro depressivo no seu consultório, isso vem de longa data por alguns processos emocionais anteriores, de insatisfação, de tristeza, de negativismo. Tá? E esse processo, então, até chegar na depressão, né, ele vai gerando vários outros desequilíbrios. Porque quando o organismo ele começa a ficar insatisfeito, a insatisfação vem e gera uma alteração, onde? Uma interação a níveis de hormônios e neurotransmissores lá no sistema límbico que joga, né, no organismo uma cascata de hormônios e neurotransmissores que vão gerar alterações nos órgãos específicos. Segundo a medicina tradicional chinesa, em especial no pulmão, no intestino grosso, tá? Fazendo com que o organismo gere um processo de alteração de um padrão de desequilíbrio. Tá? Então, o pulmão e o intestino grosso, eles coordenam a energia yang-qi. Então, o pulmão capta o oxigênio com a molécula de energia yang e elimina o CO2. Então, ele pega a energia limpa e elimina a energia suja. Pega o oxigênio, elimina o CO2. O intestino grosso faz esse mesmo processo de que forma? Pegando o bolo alimentar, aproveitando os micronutrientes dele e eliminando o bolo fecal. Então pega energia limpa, elimina energia suja, energia xie-qi.
Tá? Então os dois captam energia Yang-Chi. Então se eles entram em um padrão de desequilíbrio, eles vão entrar num padrão de desequilíbrio de deficiência de energia Yang-Chi, como está aí lá no elemento metal. Deficiência de energia Yang-Chi. Tá? Por quê? Porque o elemento metal, o movimento metal, ele é muito coordenado pela uma musculatura específica, que é o diafragma. Então o diafragma, durante a respiração, ele descende, abrindo o gradil costal, os alvéolos pulmonares, para trazer mais ar, para trazer mais oxigênio. Ele faz a troca gasosa, né, pega o oxigênio e elimina o CO2, e durante a expiração o diafragma sobe, comprimindo o gradil costal para eliminar então o ar. Esse é um mecanismo respiratório. Mas juntamente com o mecanismo respiratório, né, de descendência do diafragma para abrir o gradil costal, o diafragma também comprime as vísceras abdominais, movimentando, melhorando o movimento do peristaltismo do intestino grosso, que faz com que o organismo, então, elimine, capta melhor líquidos orgânicos e micronutrientes do bolo alimentar, transformando ele em bolo alimentar, favorecendo, então, também o trânsito desse bolo alimentar através do intestino grosso até ser transformado em bolo fecal para ser eliminado. Olha que incrível isso. Olha que incrível isso. Então, já deixa anotado aí, né, a importância do diafragma, porque quando eu for falar lá da linha terapêutica, nós vamos falar sobre processos que estão ligados às questões do diafragma. Ele precisa ser tratado juntamente com todo esse processo. Perfeito? Então vamos lá. Nós temos então uma insatisfação, gerando uma sensibilização no sistema límbico, que promove uma cascata de hormônios e neurotransmissores que vão cair na corrente sanguínea, alterando o mecanismo do diafragma e, consequentemente, do pulmão e do intestino grosso, gerando um padrão de desequilíbrio energético relacionado à deficiência de energia Yang-Chi. Porque se a complacência do diafragma não está tão boa, ele não vai conseguir mobilizar o pulmão, né, para fazer a melhor fisiologia energética da respiração, e também não vai comprimir as vísceras abdominais para gerar então o processo, né, de melhora do trânsito intestinal, gerando constipação intestinal. Então já estamos falando de emoção gerando um padrão de desequilíbrio energético, chegando em patologias físicas, que é o que nós vamos ver agora. As patologias físicas advindas do elemento metal, da deficiência de energia Yang vinda pela insatisfação. Então, o intestino grosso coordena a pele. É o intestino grosso que capta líquidos orgânicos para hidratar a pele. Se o intestino grosso ele está comprometido, ele está pegando muita energia suja, seja por conta das características emocionais, seja por conta da intoxicação alimentar, a hidratação da pele vai chegar com mais energias turvas. E isso pode desencadear, então, alterações na pele, como alergias, dermatites, psoríases, tá? Melasmas, alterações de pele, tá? Ressecamento de pele. Sabe o idoso que tem aquela pele ressecada, que qualquer coisa que bate, a pelezinha arranca, rasga, sangra? Por que o idoso tem aquela pele tão frágil? Porque o idoso ele já não bebe tanta água, então não tem uma hidratação muito bem da pele, por isso que a pele fica muito fina, fácil de lacerar. E tudo isso vem por conta de um processo de desequilíbrio energético, que é uma deficiência da energia Yang-Chi, advinda de um processo emocional, um processo de início de insatisfação. Então as alergias, as alterações de pele, a própria constipação intestinal que nós falamos, as alterações respiratórias, então sinusites, rinites, favorece a entrada de vírus, de bactérias, principalmente no trato respiratório. Por quê? Porque é o pulmão que capta energia Wei-Chi. Lembra da energia Wei-Chi, energia de proteção? Então o organismo tem duas energias, uma de nutrição, que vai nutrir todo o organismo, e uma de proteção. A energia de proteção é a energia Wei-Chi, e é o pulmão, através da respiração,
né, do movimento do diafragma, que expande a energia através dos músculos, nutrindo os músculos, né? Tem até técnicas chamadas tendíneo musculares que usa muito essa energia Wei Qi também, né, para a melhora do quadro de estagnações e síndromes Bi. Tá? E o diafragma, durante a respiração, extravasa essa energia através dos músculos, dos poros que o pulmão abre, extravasando energia para proteção contra a entrada de fatores patógenos externos. Então, se o pulmão está com deficiência de energia Qi, ele não vai promover uma boa energia Wei Qi. Não tendo boa energia Wei Qi, o que vai acontecer? O organismo fica susceptível à entrada de vírus, de bactérias. Por isso que temos muitos quadros de sinusite, de gripe, de resfriados, de pneumonia, de tosse. Show? De alterações respiratórias em geral. Certo? Tá fazendo sentido isso aí para vocês? E o elemento metal, ele também coordena, né, através da respiração, a captação da energia Yang para a circulação das energias dentro dos meridianos de energia. Dentro dos meridianos de energia. Quais em especiais? Do elemento metal, o pulmão e o intestino grosso. E o elemento metal, ele passa aonde? O pulmão, ele começa na região do tórax e vai até a região das mãos. O intestino grosso começa nas mãos e vai até a região da face. Tá? Então, esses meridianos comprometidos com a deficiência de energia Yang Qi vão gerar o quê? Vão gerar uma baixa de circulação energética dentro desses meridianos. Então, a nutrição desses meridianos, que passa em especial na região do cotovelo, fica deficitária, gerando então dores emocionais, como por exemplo a dor no cotovelo. Por isso, ontem nós falamos sobre ansiedade, a ansiedade está ligada ao punho, tá? O elemento metal está ligado ao cotovelo, tá? Então as dores de cotovelo, em especial a epicondilite, né, lateral, ela está muito ligada às questões de alteração de uma deficiência de energia Yang Qi, podendo ser advinda de uma insatisfação. E aí, a gente precisa trazer isso sempre nos extremos, na cronicidade. Faça o raciocínio clínico de uma insatisfação gerando uma deficiência de energia Yang, alterando a pele, alterando o intestino, gerando alterações pulmonares, respiratórias. Isso a longo prazo vai comprometendo e virando uma bola de neve. Vai comprometendo ainda mais toda a fisiologia energética do organismo. Então, a insatisfação gerando a deficiência de energia Yang, se não nutre com muita energia Yang, a energia está deficitária, vai trazer alegria, vai trazer força de vontade? Não, porque o elemento metal que gera o elemento água. Se o elemento metal está deficiente, o elemento água vai ser comprometido, então gera alteração também na força de vontade. Gera deficiência de movimentação, a pessoa vai ficando mais apática. E aí entra o negativismo, entra a distimia, que é a porta de entrada para a depressão. Tá fazendo sentido isso aí para vocês? Vocês estão conseguindo entender a fisiologia energética para chegar até um processo depressivo? Que não acontece da noite para o dia? É um processo gradual de desequilíbrio emocional, que gera um desequilíbrio energético, que gera patologia física, e a cronicidade disso gera uma patologia emocional? Olha que fantástico. E aí, quando nós temos todo esse processo acontecendo no organismo, né, a deficiência de energia Yang começa a já se manifestar onde? Manifestar na língua. Na língua, que é um dos fatores de diagnóstico. Olha aqui a língua desse paciente. O que chama muita atenção nessa língua? Não é a umidade? Vocês percebem a quantidade de umidade que tem nessa língua? Olha lá, o tanto de brilhos de líquidos orgânicos que tem. Esses brilhos de líquidos orgânicos vêm por conta de um processo de deficiência de energia. A energia Yang não está conseguindo colocar esses líquidos para circular. Então eles acabam se acumulando. Aonde? Ali na língua, que é o local de métodos de diagnósticos que nós utilizamos. Tem uma língua úmida,
Então, qual que é um dos principais fatores para melhorar a deficiência de energia Yang-Qi? Atividade física. Atividade física melhora o condicionamento cardíaco e pulmonar, melhorando a deficiência de energia Yang, colocando os líquidos orgânicos para circular. Se ele circula, ele melhora a complacência do diafragma. Se ele melhora a complacência do diafragma, ele melhora o processo respiratório e o trânsito intestinal, inclusive melhorando a sintomatologia dos desequilíbrios do elemento metal, do pulmão e do intestino grosso. Show? Perfeito? Então o principal fator de desequilíbrio na língua é a deficiência de energia Yang-Qi, que vem mostrando através da umidade de líquidos orgânicos, parecendo uma língua com muita salivação. Show? E o pulso desse paciente? Como vai estar o pulso desse paciente? Me ajudem aí, como vai estar o pulso desse paciente? Lá no pericárdio 9, que é no triplo aquecedor superior. Estamos falando do triplo aquecedor superior, né? Ontem falamos sobre o P9 também, porque ele faz avaliação de coração e de intestino delgado. E hoje também do P9, que faz avaliação do pulmão e do intestino grosso. Ó, e quando tem tanta saliva que é espumosa? É uma deficiência de energia Yang também, tá, Keila? É uma deficiência de energia Yang também. Pode ser mais crônica. Pode ser mais crônica. Então, se tem deficiência de energia Yang, a energia Hong-Qi, que move dentro dos meridianos de energia principais, né, de cada um dos órgãos e das vísceras, estarão com mais intensidade ou com menos intensidade? Por isso que quem tem deficiência da energia Yang-Qi vai ter uma correlação de pulso fraco e lento. Ah, professor, mas ontem você falou que a ansiedade vai estar forte e rápido. Sim, por isso que na localização do coração, tá, no punho esquerdo, vai estar rápido e forte, e geralmente se tem depressão associada, no punho direito, que é do pulmão, vai estar como? Fraco e lento. E aí você faz a mensuração dos dois pontos P9, braço direito e braço esquerdo, um está forte e rápido, o outro está fraco e lento. Show? Se o paciente tem uma depressão crônica de longa data e não tem ansiedade associado, pode ser que até o pulso dele, no P9, de coração e intestino delgado, esteja fraco e lento. Esteja fraco e lento. Tá fazendo sentido isso aí para vocês? Vocês estão conseguindo visualizar os padrões de desequilíbrios? Show? Maravilha! E se nós estamos falando de triplo aquecedor superior, que está fraco e lento, que não tem energia Yang nem no triplo aquecedor superior, que é onde geralmente a energia Yang se acende, como estará o triplo aquecedor inferior? Como estará o triplo aquecedor inferior? Fraco e lento também, quiçá ausente. Por quê? Porque é o metal, olha lá, é o metal que gera, a água. Se o metal está em deficiência, ele não gera água, ele gera um consumo da essência. Então, a energia de Qi está sendo desgastada, está sendo consumida. Por isso que o pulso lá no triplo aquecedor inferior também vai estar de que forma? Fraco e lento ou até ausente. Ah, professor, já que estamos falando de triplo aquecedor superior, triplo aquecedor inferior, como vai estar o triplo aquecedor médio? Como vai estar o triplo aquecedor médio? Como vocês acham que vai estar o pulso do triplo aquecedor médio? Forte, fraco, lento ou rápido? Vamos ver se vocês estão pegando o raciocínio. Me ajudem aí. Como vai estar o pulso, então, lá no triplo aquecedor médio? Se tem deficiência da energia Yang-Qi, a energia Yang não está circulando, ele tende a gerar o quê? Estagnação. Se não está circulando, vai parar, não vai?
Vai estagnar, não vai? Então, no triplo aquecedor médio, que está ligado às questões de estômago, baço, fígado e vesícula, a tendência é ele estar lento, é ele estar fraco também. Tá? Geralmente ele pode estar lento e forte, mostrando uma estagnação, um excesso de energia. Ele pode estar lento, porque não está tendo energia para circular, mas ele pode estar forte, também mostrando uma estagnação de energia. Olha que loucura! Síndrome mista. Síndrome mista. Show? Perfeito? Maravilha. Então vamos dar sequência aqui, porque a gente precisa fazer um raciocínio clínico. Um raciocínio clínico. Se nós já entendemos dos diagnósticos energéticos, dos diagnósticos emocionais, da fisiologia energética, dos comprometimentos físicos desse paciente, nós precisamos tratar. E agora, como nós vamos fazer uma linha terapêutica? Qual que é o vaso maravilhoso que atua diretamente no elemento metal? Que atua diretamente no elemento metal, melhorando a energia Yanti. É o P7 com R6. Então, esse é o principal vaso maravilhoso que vai atuar diretamente na deficiência da energia Yanti. Ah, professor, mas somente esse? Não, por quê? Porque cada paciente é único, cada paciente tem padrões de desequilíbrios energéticos associados. Então, dificilmente você vai pegar um paciente que ele tem apenas deficiência de energia Yanti. Se tiver só deficiência de energia Yanti, P7 com R6. Mas geralmente, o que a gente acabou de falar agora? Como está o pulso lá no triplo aquecedor médio? Pode estar estagnado? Se está estagnado, você pode associar P7 com R6 e baço 4 com pericárdio 6 para diluir a energia e melhorar a circulação. Ah, professor, mas lá no triplo aquecedor médio, no baço e no estômago, não tem estagnação. Mas a estagnação está lá no fígado e na vesícula biliar, mostrando que tem estagnação de sangue. Além da língua estar úmida, essa língua está arroxeada. Então eu posso usar P7 com R6 e o que mais? VB41-TA5, que trabalha a movimentação do sangue, a movimentação das energias secundárias. Gente, esse esquenta tá ficando recheado de conhecimento, hein? Tá explodindo a mente aí? Se tiver explodindo a mente, manda a cabecinha saindo fumaça. Então, associações de vasos maravilhosos para você ter o melhor resultado com o seu paciente. Qual que é o ponto de tratamento? Tá? Qual que é o ponto de tratamento que trata o padrão de desequilíbrio energético da deficiência de energia Yanti? Qual que é o ponto de tratamento? Ponto P9. Ponto P9 é o ponto fonte do pulmão, que é o melhor ponto que trata o desequilíbrio energético. Que trata a deficiência da energia Yanti. Olha só, a construção da linha de raciocínio, ela tem que ser gradual. Aqui, na linha terapêutica que você vai seguir, é como se fosse um segredo de um cofre. Você vai colocando os pontos de acordo com a necessidade do seu paciente. Até você chegar na combinação exata que vai decodificar aquele cofre. Para você abrir e reequilibrar, fazer uma limpeza energética e emocional naquele paciente. Show? E quais são os principais pontos de indicação que vão melhorar um padrão de desequilíbrio de energia, de deficiência de energia Yanti? Quais são? Ponto P1. Ponto P1 é o ponto alarme do pulmão. Olha só como você constrói uma linha de raciocínio. Ponto P1 é o ponto alarme do pulmão. Ele melhora a capacidade respiratória, ele melhora a sintomatologia de tosse, de dispneia, de falta de ar. Se ele melhora a dispneia, falta de ar, tosse, ele vai melhorar a complacência do pulmão para melhorar, captar mais energia Yanti.
Ponto P5 é o ponto Rho. É o ponto Rho do elemento metal. Então ele melhora o quê? Ele melhora a emoção do pulmão, que é a insatisfação e a tristeza. Ponto P7. Ponto P7 é o ponto da terra. Se você tem uma deficiência do elemento metal, o ponto P7 é o ponto do metal que cai na terra. A terra gera metal. Se você melhora a energia da terra, você melhora a energia do metal. Se você melhora a energia da mãe, a mãe nutre e melhora o filho. Ponto P7. Lembra que lá no início, na fisiologia energética, eu falei sobre liberação diafragmática? A liberação diafragmática vai melhorar a complacência do diafragma. Para quê? Para melhorar a expansibilidade do pulmão, para melhorar a captação da energia em ti, para melhorar a mobilidade do diafragma, para que ele comprima as vísceras abdominais, melhorando o trânsito intestinal, melhorando o peristaltismo do intestino, diminuindo a constipação intestinal. Ah, professor, e pontos do intestino grosso? IG4 é um ponto que descende os alimentos do estômago para o intestino grosso. Então ele facilita a captação da energia do bolo alimentar para nutrir a pele e todo o organismo. IG4. O IG4 também é o principal ponto que descende a energia yang da mente. Então, se o seu paciente tem depressão associado com ansiedade, o IG4 ele é um ponto extremamente importante que ele vai descender a energia yang para melhorar a deficiência de energia yang no pulmão e melhorar a circulação de ti. Melhorar a circulação de ti. IG7 é um ponto que atua diretamente nas questões de peristaltismo do intestino, nas questões emocionais que comprometem o intestino grosso. IG11 é o ponto Rho do intestino grosso. Também ele vai atuar diretamente na mobilidade do intestino. Principalmente quando nós temos constipação intestinal associado à tristeza e à insatisfação. Show? Estão conseguindo pegar a linha de raciocínio aí? Viu que fica fácil você construir uma linha terapêutica quando você entende das bases da medicina chinesa, da fisiologia energética, do diagnóstico energético e emocional? Mas agora, se você quiser ter um resultado ainda mais surpreendente com o seu paciente, um resultado que vai transformar você num acupunturista fora da curva, eu recomendo você usar a dessensibilização do metal. Ah, professor, mas por que usar a dessensibilização do metal? O que é dessensibilização do metal? Dessensibilização do metal é um processo de protocolo dentro de uma metodologia específica, que é a acupuntura na inteligência emocional, que vão usar pontos de nervos periféricos que vão chegar diretamente lá no sistema límbico para dessensibilizar, para limpar a insatisfação, a tristeza, o negativismo e a depressão lá no sistema límbico, lá nas amígdalas do sistema límbico, lá no hipocampo, lá no núcleo accumbens, tá? Lá no giro cingulado anterior, que são estruturas que geram uma sensibilização maior quando nós temos uma alteração emocional. Então, esses pontos da dessensibilização do metal vão atuar diretamente nessa região para limpar essas emoções, conectando elas melhor com o neocórtex, que vai dar mais planejamento, mais discernimento, mais clareza mental, para ter um processo de autoconhecimento, de conscientização e racionalização dessas emoções, a ponto dessa emoção não gerar mais um padrão de desequilíbrio energético, e sim um reequilíbrio energético e emocional. Tá? Essa linha de dessensibilizações dos elementos, das emoções, eu ensino dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional. E eu vou ensinar mais como isso funciona dentro do laboratório de inteligência emocional que vai acontecer na semana que vem, segunda, quarta e quinta-feira às 8 horas da noite. É um evento online e gratuito. Basta você se comprometer, fazer a sua inscrição, entrar no grupo VIP, onde eu vou te mostrar, te mandar ali o link da aula para você assistir todas essas aulas, tá? Na semana que vem, e participar.
você vai sair de lá com uma transformação, com um raciocínio clínico mudado de como as emoções podem te trazer os melhores resultados para você tratar os seus pacientes de maneira mais efetiva, ter os melhores resultados. Não é só os melhores resultados, é os resultados mais surpreendentes, que vai te fazer ser referência, que vai fazer você ter uma agenda cheia, vai fazer você ser um profissional desejado aí na sua região. As pessoas vão querer pagar para fazer um tratamento com você. Então, o evento online gratuito Laboratório de Inteligência Emocional começa semana que vem. Então vai lá, faça sua inscrição, já convide todos os seus colegas para que juntos nós possamos fazer um evento incrível, com um nível de conhecimento altíssimo. Tá? Professor, meu amigo está com paralisia facial de Bell, posso usar o IG4? Ele está muito ansioso. Pode. Tá? Geralmente as paralisias faciais estão ligadas às questões emocionais. Tá? Tratar as emoções de maneira profunda é parte do processo de tratamento para você ter resultados mais surpreendentes, tá, Rosângela? Então te aguardo no Laboratório de Inteligência Emocional. Perfeito? O Kenio já falou, já fiz a minha inscrição. Te aguardo lá, meu amigo. Show? Então essa foi a nossa aula de hoje, né, sobre depressão. Amanhã nós vamos falar então sobre insegurança, medo e pânico, tá? Então aguardo vocês amanhã às 8 horas da manhã para nós falarmos sobre insegurança e pânico, tá? Síndrome do pânico, então todo esse processo emocional. Vamos fazer dessa mesma forma, tá? Falando sobre a fisiologia energética, as emoções, a sintomatologia, diagnóstico de língua, diagnóstico de pulso e linha terapêutica. Perfeito? Então aguardo vocês amanhã. Tenham todos um excelente início de semana e nos vemos amanhã então para esquenta do Laboratório de Inteligência Emocional falando sobre síndrome do pânico. Um grande abraço para todos vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem pode me chamar no direct e vão lá. Faça a sua inscrição no Laboratório de Inteligência Emocional. É gratuito. Convide todos os seus colegas. Manda lá para os seus colegas acupunturistas. Ou vão participar desse evento aqui que vai ser interessante. Eu garanto para vocês. Tá? Semana que vem, no final da semana que vem, nós podemos bater um papo aí para vocês falarem o que vocês achou desse evento que vai ser incrível. Tá? Um grande abraço para vocês, um excelente dia e até mais. Tchau, tchau, pessoal.